Você está querendo juntar o conteúdo de duas células em uma célula só? Ou você está querendo acrescentar a uma informação que você já tem numa célula do seu Excel uma nova informação que está faltando ali? Bom, se é isso que você está querendo, esse vídeo foi feito para você. Oi, eu sou o César, tudo bem? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo. Bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Célula Matriz. E na aula de hoje nós vamos aprender a unir o texto de duas células ou acrescentar uma nova informação que não existe no conteúdo de uma célula, certo? Mas antes disso eu tenho dois recados para você que são do seu interesse. O primeiro é que se você está tendo dificuldade em passar em entrevista porque você não tem conhecimento em Excel, ou se você está querendo prestar um concurso e sempre acaba sendo reprovado porque acaba caindo nas pegadinhas que tem de Excel, eu preparei para você um curso 100% gratuito, que é um curso intensivo de Excel básico. Porém, de básico não tem quase nada, porque na verdade eu ensino bastante coisa, inclusive de Excel avançado. Então, se você quiser fazer, basta se inscrever clicando no primeiro link que está aqui na descrição. O segundo recado é que o arquivo que eu estou utilizando para dar essa aula e os exercícios que eu preparei para você exercitar o conteúdo que eu estou ensinando nessa aula, você também consegue baixar clicando no link que está na descrição, tá bom? Então, para cada um tem um link diferente, caso isso não tenha ficado claro. Então é isso que eu tinha para te dizer, agora podemos ir diretamente para a aula, certo? Aqui eu tenho alguns exemplos de funcionalidades que a gente pode estar querendo juntar. Então eu tenho o código de São Paulo, o DDD de São Paulo, tenho o nome São Paulo, eu quero juntar as duas informações numa célula só. Para diminuir, eu tenho duas colunas, eu quero ficar só com uma. Então, para não perder nenhuma informação, eu vou juntar as duas informações numa célula só. E tenho aqui uma data, e eu quero transformar essa data num código, para poder estar utilizando como código dentro do meu controle, certo? Como que a gente faz isso? Bom, para unir textos, você tem duas formas. Você tem o operador concatenar, que é um símbolo de sertanejo, certo? É esse símbolo aqui. E você também tem a função concat, que também serve para concatenar. Então, vamos utilizar esses dois exemplos, certo? Eles são muito parecidos, não tem muita diferença, mas eu vou mostrar aqui na prática. Bom, eu quero que entre o código 11 e São Paulo, eu quero deixar um hífen também. Como que a gente faria isso utilizando o operador concatenar? A gente colocaria igual, certo? Aí eu vou selecionar o texto, o primeiro texto que eu quero incluir. Eu vou colocar o operador concat aqui. E aí, entre o 11 e São Paulo, eu vou colocar um hífen. Então, eu vou abrir aspas, vou dar um espaço, vou colocar hífen, dar mais um espaço, vou colocar aspas de novo e vou colocar o operador concat. E agora eu coloco o texto São Paulo, certo? Então, eu tenho três conexões, por isso que eu tenho dois operadores de concat. Se eu simplesmente colocasse 11 São Paulo, eu precisaria usar só um, e aí eu conectava os dois. Se eu quiser colocar um espaço entre o código, eu já ia precisar de dois concat, porque seria o código, um concat, juntando mais o espaço, mais um concat, juntando mais São Paulo, certo? Então, para duas conexões, eu uso um concat, para 3 eu uso duas, beleza? Se fosse colocar mais alguma coisa, eu ia precisar de mais um concat. Então, vou dar um Enter e está aqui 11 espaço traço São Paulo, certo? Se eu não quisesse que tivesse espaço, se eu quisesse apenas que ficasse o traço, eu simplesmente poderia tirar aqui e deixar somente o traço. E aí ia ficar 11 traço São Paulo. Agora, se eu quiser que, ao invés de traço, ficasse apenas espaço, eu deixaria entre as aspas um espacinho. E aí, quando eu desse Enter, ficaria 11 espaço São Paulo. Beleza? No caso aqui, eu vou deixar com mais um espaço e o hífen. E aí vai ficar assim. Quando eu arrastar para baixo, como eu utilizei a referência e não o 11 e São Paulo, quando eu arrasto para baixo, ele já vai juntar também o código aqui de Rio de Janeiro, já vai ficar padronizado. Então, se você tiver um controle com muitas linhas, vale a pena você usar a referência. Mas a gente poderia ter feito isso simplesmente usando aqui o texto. Então, 11, aspas, espaço, hífen, espaço, aspas, concat de novo e escrever aqui, entre aspas, São Paulo. E aí, quando a gente dá Enter, vai ter aqui pra gente a mesma coisa que a gente fez em cima. Só que aí, se eu arrastasse para baixo, ele só ia copiar o que a gente já fez. Ele não ia aplicar. Então, eu recomendo que você sempre utilize a referência quando for usar concat, tá bom? E como seria fazer isso
usando a função concat. Para usar a função concat, seria basicamente a mesma coisa, que a gente colocaria igual, concat, a função concat, e aí teria o primeiro texto. A gente separaria, ao invés de usar o operador concatenar, a gente separa usando ponto e vírgula. E aí a gente colocaria aspas, espaço, hífen, espaço, aspas, a gente fecha, e aí a gente coloca a referência de onde está o outro texto. Quando você coloca a referência de onde está o texto, você não precisa colocar as aspas, certo? Porque ele já vai entender como texto. Agora, se eu colocasse aqui, ao invés da referência, eu colocasse São Paulo, eu teria que colocar ele entre aspas para funcionar direitinho, tá bom? Mas como a gente vai arrastar para baixo, é melhor a gente usar a referência. Agora é só a gente arrastar para baixo e pronto. Já teremos aqui essa alteração. E o código que eu quero criar, eu vou criar usando a função concat. Eu acho melhor, evita erros. Então, para dar um erro usando a função é bem mais difícil. E aí, o que eu quero? Eu quero o ano no meu código dessa data. E aí eu vou colocar um tracinho. E agora eu vou colocar o mês e o dia juntos, certo? Criando um número junto. Então, eu vou colocar aqui mês, função mês, e logo depois eu vou colocar dia da mesma data. Agora, quando eu der um Enter, vai aparecer aqui para mim 21/1, porque é janeiro e dia 1º. Só que aqui vai ficar meio esquisito esse código. Então, o que eu vou fazer? Eu vou incluir aqui a função texto, e aí o valor vai ser esse, e o formato eu quero que fique como 00. Certo? Para ficar 2 dígitos. Aqui eu vou fechar a função texto. E aqui na função concat eu vou repetir. Vou colocar texto. O valor vai ser a função dia. Aqui eu vou dar um ponto e vírgula. E o formato vai ser 00. E a gente fecha a função texto. Agora, quando eu der Enter, vai aparecer 2020-0101. Certo? Então já vai ficar esse código um pouco mais diferenciado. Ah, César, pode ser que dê repetição. Então, a gente pode incluir aqui também mais uma série. Então, eu vou colocar aspas, barra. Então, além daquele texto, eu vou colocar uma barra. E vou colocar também texto. O valor vai ser a linha dessa informação de data que a gente está utilizando. Que no caso é a linha 4, certo? E o formato vai ser 00000. Eu vou colocar 4 dígitos. Agora, quando eu der o Enter, apareceu aqui 0004. Então, nesse código eu tenho o ano, o mês, o dia e tenho também a linha em que aparece esse registro no meu controle. Assim, se eu arrastar para baixo, você vai ter aqui sempre as alterações, certo? Só que no caso, como eu não tenho uma data para baixo, ele está aparecendo como 1900, considerando isso aqui como 0. Agora, se eu pegar e arrastar isso aqui para baixo, essa data para baixo, apareceu aqui sempre mais um dia, certo? Então, dia 2/1 de 2020, dia 3/1 de 2020, e aqui foi alterando também o código, de acordo com a linha que eu inseri e de acordo também com o dia. Então, aqui você tem um código que nunca vai se repetir, porque você nunca vai ter 2 processos dentro da mesma linha, nunca vai ter 2 casos dentro da mesma linha, e assim você também tem a referência do dia, do mês e do ano, tá bom? É isso que eu tinha para falar nessa aula, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, dá o seu like, porque assim o YouTube acaba divulgando esse conteúdo para outras pessoas que precisam dessa informação. E também deixa nos comentários se você achou que eu expliquei rápido demais, se alguma coisa não ficou clara, eu posso fazer outro vídeo sobre isso. E claro, se eu fizer outro vídeo e você não tiver inscrito no canal, você vai acabar perdendo essa informação adicional. Então já se inscreve no canal, assina o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos. E eu agradeço por você ter assistido até aqui. Muito obrigado, eu te encontro no próximo vídeo e tchau!